Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem nos ouve. Aqui é o podcast Lantry. Nós teremos daqui a pouco uma honra de entrevistar a Emanuele Cristiane Nogueira, mais conhecida como Manu. Ela é uma consultora e empresária. Ela atua com educação corporativa há mais de 15 anos. Ela atua com projetos de média e alta complexidade, junto às maiores marcas e escolas de negócio do Brasil e do mundo. Ela apoiou a virada digital de todas as centrais de atendimento do Itaú Unibanco, através da equipe PMO da Ferolab. Ela também é certificada em LGPD pela PUC Rio Grande do Sul, bacharel em Direito, estudante de Filosofia, diz ela eternamente, certificada em 6D pela Bertelsmann, certificada em Mentoria Educacional pela Ferolab, é escritora e palestrante. Olha só o currículo dessa moça. Tudo bem, Manu? Tudo bem, Luciana? Muito obrigada aí pelo convite de estar mais uma vez aqui na Lantry, conversando com você é o máximo. Eu também acho o máximo, Manu. E para começar a nossa conversa, fala aí. O que mais encanta você, Manu, quando você cria experiência de aprendizagem para profissionais do direito? É apaixonante imaginar a possibilidade de juntar dois interesses meus, né? Que é a aprendizagem e o direito. Eu tive o privilégio de estudar com os melhores professores durante a graduação e toda vez que um cliente, uma pessoa, um parceiro do meio jurídico aciona a Lantry para entregar alguma experiência de aprendizagem, eu me sinto absolutamente realizada, porque é a chance que eu tenho de aprender. E essa paixão, ela começou a se desenrolar na medida em que eu vi que essas duas realidades poderiam coexistir. Porque é incrível imaginar essa possibilidade do que o designer instrucional é possível, é compatível com a questão de como explicitar a lei para as pessoas de uma forma que elas compreendam e que elas se apaixonem, assim como eu sou apaixonada por esse assunto. É incrível, Manu, ouvir você falando com tanto amor e carinho por essa profissão maravilhosa e entregas, né, que essa área faz para a sociedade, para as pessoas, para as empresas. E me conta aí, você se lembra do momento em que você percebeu que a educação era o seu território aí, natural? Minha experiência com a educação precisa passar por uma autocrítica, né, no que diz respeito a como eu era uma aluna difícil. É que os meus professores são muito incríveis, são generosos, são maravilhosos e nunca não foram deselegantes comigo, mas eu era uma aluna muito difícil, Luciana. Eu tive uma trajetória escolar, e isso a gente deixou no nosso segundo livro, falando um pouco sobre as minhas dificuldades de adaptação na escola, isso e aquilo. Eu tinha uma energia diferente, né? Mas, quando eu me vi numa sala de treinamento, trabalhando com o outro lado, né? Explicitando e compartilhando e aprendendo junto, né, com os meus alunos, eu comecei a perceber que era uma forma também de eu me redimir com os meus professores e professoras. Mas eu percebo que a educação é meu território nacional, meu território natural, na medida em que eu consigo aprender com esse movimento. Todas as trocas que a gente fez. Eu nunca vou esquecer um treinamento que eu tive uma vez, lá na época quando eu treinava o call center na Alma Viva, que teve um treinando meu, que ele disse que ele trabalhava no call center para juntar dinheiro para viajar. E tinha um momento da palestra que eu fazia, que falava sobre a pedra que originou a escultura do Davi. E ele falou assim, você já viu essa escultura de perto? Eu falei, não. E aí ele disse, eu já vi. E aí aquilo para mim, aí ele me descreveu como é que foi aquela viagem para ele. E naquela época era algo tão distante da minha realidade. Então, é sempre uma troca. Então, eu me vi nesse território porque eu gosto de aprender. Então, que melhor oportunidade de aprender do que estar exposta a esse ambiente o tempo todo, sabe? Nossa, é muito legal te ouvir, Manu. É importante a gente ressaltar o quanto a educação aproxima o mundo todo, as experiências todas das pessoas, né? E como as pessoas facilitadoras conseguem esse feito de uma forma extraordinária. E falando um pouquinho do rigor técnico, né? A gente sabe que o direito ele traz muitos temas técnicos e muito sérios, muitas vezes, como a LGPD. Como que a didática pode dar leveza para esse tema, por exemplo, Emanuele? Esses dias o meu sobrinho do meio, Samuel, me perguntou, assim, foi uma pergunta muito interessante. Ele falou assim, tia Manu,
Imagina que uma pessoa saiu de casa e nunca mais voltou. E aí, eu vou lá e vendo ou dou as coisas dessa pessoa, porque estava lá ocupando espaço na minha casa. E se essa pessoa volta? Como é que eu faço? Eu tenho que devolver o que eu vendi, o que eu dei? Olha isso, ele tem 12 anos. Ele está falando de um tema jurídico. E aí eu fui conversar com ele sobre a questão de presunção de morte, isso e aquilo. É um fato da vida. Então o direito, ele está na nossa vida. Quando a gente imagina, por exemplo, um tema como Lei Geral de Proteção de Dados, é fato, é senso comum aquilo que te pertence, né? Inclusive, já estão trabalhando aí em alguns países do mundo, eu acho que é na Dinamarca que eles estão vendo uma lei proteger a face, o nome e a voz da pessoa, por conta da inteligência artificial. Então, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando de dado, o que é dado pessoal, o que não é, isso e aquilo, a gente está falando da vida das pessoas. Então, quando a gente consegue, com a ajuda dos nossos clientes, que são os nossos conteudistas, explicar para as pessoas o valor que isso tem, de um jeito que elas compreendem, é interessantíssimo. E o design instrucional, o design de aprendizagem, ele tem esse poder, ele tem essa faculdade de explicar de uma forma simples como que isso se dá na vida. E não é mérito só do corporativo. Isso também acontece nas universidades, nas faculdades de direito. Você aprende o direito olhando para a vida. A gente tem que sair à rua, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo no jornal, no dia a dia, nas conversas na mesa, no almoço. Isso tudo tem a ver com direito. Então, é possível equilibrar esse rigor técnico, porque não existe uma interpretação que deturpe o conceito. Isso a gente aprende muito na filosofia também, o poder que o conceito tem. A gente tem que ter um rigor conceitual muito importante, mas ao mesmo tempo levar isso de uma forma que as pessoas comuns possam entender e possam se apaixonar e possam perceber que existem deveres e existem também responsabilidades a partir do momento que você compreende como é que isso funciona. Nossa, Manu, ouvindo você falar assim do seu sobrinho, deixa o coração quentinho. E também a gente vê como é bom exercitar a facilitação por meio das perguntas das crianças, né? Da curiosidade delas. Acho que toda pessoa deveria exercitar esse pensamento e esse diálogo com as crianças. É muito enriquecedor. Muito bom mesmo. Obrigada por compartilhar. E aí eu fiquei aqui pensando, né? Uma curiosidade também que me surgiu foi que muitas vezes a gente vê que os escritórios de advocacia, eles desejam, não sei, né, Manu? Às vezes precisam, quando procuram uma consultoria educacional ou uma consultora de peso como você, para desenhar mentorias e trilhas formativas. Isso acontece? Como que acontece isso? O que está por trás, que eu percebo, tá? E aí as pessoas que já nos contrataram ou que pretendem nos contratar estão ouvindo, podem discordar e, enfim, comentar, é o seguinte: o que eles mais desejam? Consistência, respeito. A gente vai pegar um insumo, a gente vai pegar uma informação, a gente vai ter que ir atrás. Esse respeito para com a conquista dessas pessoas. Luciana, a gente está falando de 5 anos de graduação, mas não sei quanto tempo de preparação para passar num exame de ordem. Depois esses advogados e advogadas são lançados no mercado para poder conciliar, né, esse direito com a realidade das empresas, das grandes corporações, das grandes organizações. A gente está falando aí de áreas complexas como compliance, a gente está falando de áreas do jurídico, de grandes empresas. Então essas pessoas, elas precisam perceber que do lado de cá, elas trarão as suas necessidades e desafios e que a gente vai encarar esse desafio com curiosidade e respeito. Respeito na medida em que a gente olha para todo esse legado, para todo esse histórico, esses estudos, e a gente consegue conectar isso com a aprendizagem, com as técnicas, né, e com as metodologias, com as ferramentas metodológicas, mas de um jeito que realça a importância que o direito tem na vida das pessoas e no dia a dia dessas empresas. Então, eu percebo que quanto mais colado à realidade dessas pessoas a gente está, no sentido de entender que dentro dos escritórios existem pessoas que têm um profundo conhecimento das leis, dos temas jurídicos, entretanto, falta aquele pulo do gato que a gente pode oferecer, só que a gente está falando de um público que tem a sua vaidade, né? Eu lembro que uma vez eu participei de uma palestra com o professor Durso, que ele falava que a advocacia é a maior de todas as profissões. Eu
concordo com ele, né? Eu concordo com ele porque, assim, é maravilhoso, é uma conquista, é um sonho, sabe? É um sonho e também um pesadelo, porque você nem sai da faculdade e você já se sente obrigado a perceber os temas do cotidiano sob uma outra lente. Uma pessoa que faz direito, ela não tem uma visão ordinária da vida, ela tem uma visão extraordinária da vida. Ela consegue conectar isso com coisas que vão além do achismo, que é algo que a filosofia também já faz. A gente já fica um pouquinho mais criterioso, mas o direito é a profissão das profissões por isso. Então a gente precisa respeitar esse legado, acolher essas pessoas, dizer para elas, olha, eu não sei tudo, tá? Mas eu vou te perguntar porque eu preciso saber. E quando essa pessoa ensinar, a gente vai anotar e vai prestar atenção no que ela disse. Que eu acho que o que mais irrita, às vezes, o cliente, seja o cliente do meio jurídico ou o cliente comum, é quando a gente pergunta algo, ele tira o tempo dele para nos ensinar, e aí a gente não anota, pergunta tudo de novo, desvaloriza todo aquele legado e aquele tempo que é muito pequeno, que essa pessoa teve para nos ensinar. Que legal, Manu. Engata esse pensamento, me fala um pouquinho, o que faz a experiência de aprendizagem se tornar incrível, né? Inesquecível para esse público jurídico, que é altamente exigente, né, Manu? O que faz isso acontecer? O que acontece? Para tornar inesquecível para o público jurídico, tem um pouco disso que a gente falou sobre respeito e compreender como é que essas conexões se dão, mas o inesquecível é a antecipação. Eu lembro que uma vez eu fui numa reunião num cliente X aí, enorme, Luciana, mais de 90 mil colaboradores, era uma coisa absurda. E era para fazer o curso de Lei Geral de Proteção de Dados. Fui estudar, fui tirar essa certificação que você mencionou aí na apresentação. Quando eu fui para a reunião para falar com a sponsor do projeto, que era a líder, a bambambam de toda a área jurídica do cliente, tinha que ter profundidade. Então, para tornar inesquecível, é essa concatenação, que demanda estudo, demanda esforço e demanda muita pergunta. A gente aqui na Lantry gosta muito de melhorar a qualidade das nossas perguntas. Então, assim, correr ao lado desse cliente, antecipando cenários. Eu acho que isso é o melhor dos mundos. Me fala aí a respeito de mentoria, ainda ficou uma curiosidade aqui comigo. Se você pudesse criar uma mentoria modelo para escritórios, o que seria? Ai, adoro. Mentoria modelo é quando você pega aquele advogado, aquela advogada e você coloca em contato com aquela pessoa que está começando. Essa pessoa mentora. Na minha família, por exemplo, eu sou a primeira pessoa a fazer um curso de direito que eu sei, tá? Que eu convivi, eu só convivi comigo mesma. Eu fico imaginando como deve ser fascinante você ter alguém na sua família que já é advogado ou advogada. Deve ser incrível você poder ter esse tipo de referência. E eu não tive. E o meu esforço é muito maior por isso também. Então, essa pessoa que a gente admira, sabe? Eu tive um advogado que na época que eu trabalhava no escritório, que era o Dr. Ricardo, um japonês maravilhoso, justo, elegante, tudo de bom. Eu olhava para ele como um exemplo para mim. E tive outros professores, né, na graduação também, que eu tinha como referência o professor Neemias, que eu acho incrível, um advogado, um professor maravilhoso, o professor Otávio. Então, você olha para essas pessoas e vê como elas podem ser uma referência para você. E o professor German, que é muito, muito divertido, direito internacional. Então, assim, você tem referências na vida. Então, eu acho que seria um sonho se todas as pessoas pudessem contar com uma pessoa mentora que estivesse lado a lado. Então, a mentoria dos sonhos para mim seria juntar essa pessoa advogada, que além de ser um ótimo profissional na advocacia, é também uma pessoa digna e idônea. Também não adianta a pessoa ser brilhante e não ter um pingo de caráter, sabe? Então, assim, essa pessoa que é maravilhosa. Por exemplo, eu adoraria ser mentorada por uma pessoa como a doutora Adriana, que eu não vou citar o nome completo dela, que ela não me autorizou a falar, mas é uma pessoa que eu admiro tanto, que eu aprendi entregando projetos para ela, para eles. Seria uma pessoa que eu gostaria de ter como mentora. Então era isso, eu queria que todo mundo tivesse a chance que eu tive de ser mentorado ou mentorada por uma pessoa como a doutora Adriana, como a Sil, como a Val, enfim, como você, Luciana, enfim, né? Obrigada, Manu. E quantas vezes a gente também, né, teve essa troca? Você já foi minha mentora e ainda é em muitos momentos importantes. Me fala uma coisa, Manu. Se você agora é uma coisa um pouco mais profunda, né? Que frase, princípio, case você carrega aí no seu coração
para cada projeto que você vai aí assumir, vai tocar à frente dele, ajudar as pessoas a tocarem? Eu adoro o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o prevê. Mas eu tava lembrando aqui do princípio do Sobral Pinto, né? Não é nem princípio, mas é uma frase. A advocacia não é profissão para covardes. Então, assim, educação não é para covardes. Viver não é para covardes. Então, assim, a cada projeto, todo o frio na barriga que eu sinto, gente, toda vez que entra um projeto é um frio na barriga. O princípio que eu levo pra minha vida é isso. Não é para covardes. A gente precisa encarar o desafio, aprender com ele, participar de mais reuniões de lições aprendidas para ouvir o cliente criticar a gente na nossa cara. Acho que a gente precisa ser mais criticado e se autocriticar também. Esses dias eu participei de uma reunião, nem era para uma demanda jurídica, mas era para uma reunião de lições aprendidas com um cliente maravilhoso que a gente trabalhou. E poder, assim, admitir minhas falhas, sabe? E pedir para que essa pessoa me dê o feedback dela, eu acho que isso é o máximo. Então, assim, o princípio é esse, assim, ó. Abaixa a bola, escuta e não seja covarde não, entendeu? Vai pra cima. Porque a gente só tem pra aprender, né? Então, de boa. Bacana. Manu, manda aí, o que você deseja pra Lantry que ela tenha com mais frequência quando a gente fala de conexões aí, técnicas de aprendizagem e o direito? O que você manda aí pra nós? Olha, uma segunda-feira perfeita pra mim. E aí esses dias a gente tava ouvindo um briefing no dia do meu aniversário, né? Foi muito engraçado. Eu falei, Luciana, não marca nenhuma reunião pro dia 27 porque eu não quero fazer nada, não quero falar com ninguém, não quero ficar... Não. Aí apareceu uma cliente querendo marcar uma reunião de briefing com a gente. Aí a Luciana falou assim, aí você falou assim, reunião é com o escritório tal. Eu falei, vixe, marca na hora. E aí eu contei pra cliente, eu falei assim, olha, hoje é dia do meu aniversário e você é meu presente. O que eu sinto que seria o máximo se acontecesse com a Lantry? Sabe, se todos os escritórios de advocacia do mundo resolvessem ligar pra nós ao mesmo tempo, e a gente montasse uma área de jurídica dentro da Lantry pra trabalhar só com temas jurídicos, assim, e você me falasse, Manu, cuida desse canto aí da Lantry, vai fazer. Eu ia amar se a gente tivesse a possibilidade de ter vários escritórios entrando em contato com a gente pra fazer demandas grandes, pequenas, médias. Mas, assim, ia ser muito legal. Porque eu ia ter uma chance de aprender. Super possível de se realizar. Aí a gente joga pro universo. Já tá, estaremos no caminho aí, com certeza. E aí me conta, se uma pessoa ligasse hoje de uma área jurídica, pedindo um projeto educacional completo, que imagem você imagina? Qual seria a sua primeira reação? Fala aí. Eu citei o Sobral Pinto, né? E tem uma foto dele. E aí, gente, se vocês não conhecem o Sobral Pinto, passem a saber. Tem um documentário dele, tem coisa dele na internet. Ele foi advogado, acho que foi do Prestes. E ele usou, salvo engano, e aí podem me corrigir os ouvintes, ele usou o direito, proteção dos animais, para refletir o direito na época da ditadura militar. E tem uma cena que ele tá pulando, sabe assim? Ele era um senhorzinho já. Ele tá pulando, assim, a mureta do fórum. A primeira cena que me vem à cabeça quando o escritório de advocacia liga pra nós ou aciona a gente é esse salto que o Sobral dá, entendeu? Mas pra dentro. No sentido, assim, de... Cara, que da hora! Entendeu? Esses dias não, ano passado, um cliente entrou em contato com a gente pra gente produzir a Lei Geral de Proteção de Dados em português, né? Pro Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Depois o cliente entrou em contato com a gente pra fazer a lei da Argentina. Depois esse cliente virou pra nós e falou que queria fazer as duas leis da Flórida e mais da Áustria. E mais da União Europeia. Então, assim, cara, eu me vi como Sobral, assim, pulando pra cima do desafio. Então... Aí esses dias eu virei para um amigo meu e falei assim, cara, cria para mim um material que resuma, que sintetize as leis gerais de proteção de dados do Brasil, da Argentina, da Flórida e da Áustria. Você tem noção, Luciana, que a gente só tem oportunidade de passar por isso aqui? Porque a gente consegue entrar numa reunião, num briefing, com o escritório de advocacia, depois a gente está falando com alguém da indústria, a gente está falando com alguém de telecom, a gente está falando com a empresa financeira, a gente está aprendendo de todo lado. E aí quando a gente conversa com essas pessoas, a gente conecta os pontos de uma forma muito louca. Então, essa é a cena. Sobral dando o pulinho. Inclusive, gostaria de sugerir que você colocasse aí no fundo de capa o Sobralzinho, ó,
Bora. Jogando. Vamos Porque colocar. essa imagem ela é muito especial para mim. Sensacional, Manu. Como é bom conversar com você. Eu adoro. Não vejo a hora de conversar de novo. Deixa aí a sua fala para todo mundo ouvir, degustar e ver como é incrível pensar sobre tudo isso que você traz para nós. Muito obrigada, viu? E vou deixar uma dica aí para outras pessoas que trabalham também nesse ambiente de educação e tem que interagir com essas pessoas, que têm um profundo conhecimento jurídico, têm um profundo conhecimento do que quer que seja. E isso aí eu aprendi fazendo imersão com os professores lá da Fundação Dom Cabral. Respeito. Respeite essa gente. Pessoal que ficou muito tempo popô na cadeira estudando. E assim, quanto mais humilde e quanto mais disposto a aprender ou disposta a aprender você estiver, mais chances você tem de receber, de ter o privilégio de aprender com essas pessoas. Elas estão ávidas por compartilhar, mas valorizam quando as pessoas realmente escutam com o coração. Então, é uma dica, porque às vezes as pessoas elas travam ao falar com essas personalidades. Mas não existe porta que não se abra se você se colocar humilde e aprendiz nesse processo. Então, quero agradecer a todas as pessoas do meio jurídico que acionam a gente, por que quer que seja, para nos ensinar. É uma gratidão que eu tenho, porque dessa vida a gente só leva o que a gente aprende, né? Por isso que no nosso manifesto está lá, a gente topa entrar numa conversa para perder. Que muitas vezes, né, Luciana, a gente escolheu projetos pelo tamanho do aprendizado que seria. Que eu acho que isso aí é o mais importante. Pessoal do direito, até dei um pano de prato aqui para Manu que tá escrito assim, ó, 5 anos estudando para viver a vida estudando. Então, a vida da pessoa do direito é isso daí, é estudar, compartilhar conhecimento e defender ideias. E pessoas. É isso aí. Obrigada, Manu. Até a próxima. Luciana. Obrigada, gente.